nunca se teve tanta busca de aliviar as dores, né? Por isso que nesse grande momento em que as pessoas estão repensando a vida, né, vai acontecer o que a gente chama que é a grande poda, né? Porque tem a parábola da figueira, né? Mas tem o da videira, né? A videira, ela também tem seu dia de dar produção, né? E todo vinicultor, né, ou viticultor, né, ele sabe que numa determinada época do ano ele tem que podar, né? Antes de podar, ele tira os galhos secos, que são aqueles que não vão produzir mesmo. É o que está acontecendo no planeta, né? Não produziu, você vai ser jogado para outro planeta. E os que ficarem vão ser podados. Aí você fala assim, como assim? Pô? Eu não sou escolhido? Sim, por isso que você vai ser podado. Porque a planta que ficou sem os galhos secos, se ela tiver muitos galhos para alimentar com a seiva, ela perde energia. Então, algumas coisas que são meio querelas da nossa vida, que são futilidades da nossa vida, vão ser podados. Tal como acontece com a planta, que você poda, tira a grande parte dela, as gemas laterais começam a brotar. E com muito mais força e, portanto, com muito mais produção de uvas. Essa poda, segundo a gente vê nas literaturas originais do Evangelho, fala, né, que a planta chora quando você poda, que na realidade é a seiva caindo. Por isso que tem tanta depressão, né? Essa é a poda. As pessoas estão começando a falar, mas a vida é só isso? É trabalhar, 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 trabalhar. Aliás, começa é estudar, 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 trabalhar, 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 ganhar, 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 gastar, gastar, gastar. Só isso? Ah, não. Claro que não. Você tem direito a ter um lazer. Ah, tá bom. Então me dá um happy hour. E aí o happy hour é preenchido com drogas. É sexo, drogas e rock and roll, que também já não está mais satisfazendo as pessoas. As pessoas estão falando assim, olha, eu não quero mais um happy hour. Eu quero um happy day. E eu quero chegar no final do dia, às 6 horas da tarde, na hora de Ave Maria, poder orar para ela em agradecimento por um dia produtivo e não mais ficar me compensando de dores que não me fazem crescer em nada, né? Eu quero realmente me podar, né? Eu quero me contrariar. E a dependência química campeou no meio dessas pessoas todas que estão querendo buscar um alívio e não sabem aonde. Okay? Então, antes de falar sobre a nova visão, né, da dependência química, vou falar dela em si. Tá? E vou falar um pouco mais rápido, porque a minha ideia é falar da nova visão, não só da dependência em si. Eu estou aqui com a Heloísa, muitas das coisas que vocês vão ver aqui eu aprendi com ela, junto com o Negrão, né, o Benedito Negrão Feio, que ele teve uma grande sacada para ajudar eu a entender isso. Ele me internou, né, quando ele falou que eu tinha que ficar um mês convivendo com o dependente químico só para aprender o que era o tal do modelo Minnesota, que eu não sabia como é que funcionava. Então, essa conceituação, a gente já não discute mais isso. Não é mais polêmica e não é mais discussão acadêmica. É assim que é e é assim que funciona. Okay? Parece radical? Não, não é. Eu tenho 20 anos de formado. Desculpa, Heloísa, estar falando as datas aqui, né? Mas são 20 anos que isso acontece e nesses 20 anos esse é o único modelo que funciona. Não vi outro. Tá? Se tiver, eu estou aberto. Né? Isso chama-se radicalismo livre. Né? Sou radical com esta ideia até que aparece uma outra nova e melhor. Esse é o radical livre. Não é? Bom, então, conceituação. Primeiro, dependência química é uma doença primária, é uma doença crônica, é uma doença progressiva e é uma doença fatal. Isso não é novidade de quem está assistindo aqui com a gente. Tá? É primária porque já nasceu com você, ela não é secundária, como, por exemplo, uma pneumonia secundária à gripe. Não, ela já nasceu com você. Você pode até ter começado a usar drogas em função de algum fato na sua vida, mas se você tinha a predisposição genética, ela ia se manifestar. Se você não tinha, ela não ia se manifestar. Okay? Uma vez acionada essa doença, ela é crônica, ela não é aguda. Né? A doença aguda é aquela que você pega, passa mal, vai para a UTI, só pode acontecer duas coisas com você. Ou você sara tudinho ou morre tudinho. Né? Às vezes, você até fica com uma sequelinha. E se alguém perguntar, o que é isso? Eu não lembro. Eu acho que eu fiquei na UTI, mas eu não lembro o que é, porque curou. Você não tem mais a doença.
A doença crônica não, ela entra devagarinho na sua vida, muitas vezes no começo ela é gostosinha, né? Depois, quando você vai ver, já não vai mais sair dela. Você vai morrer com ela, não precisa morrer dela, né? Se você se tratar. É progressiva porque ela vai lesando biologicamente, psicologicamente, socialmente, espiritualmente e espiritamente falando também. São lesões progressivas que, se você não deter, é fatal, mata. E o dependente químico normalmente morre de 3 maneiras, é uma prova de múltipla escolha. A morte morrida, a morte matada e o morto-vivo. Né? A morte morrida é falência dos órgãos, morreu. A morte matada, que é o que mais mata o dependente químico, é acidente de trânsito, acidente de trabalho, briga no boteco, acerto de contas, essas coisas que matam ele. E tem o morto-vivo, que é o cara que sobreviveu à morte morrida e sobreviveu à morte matada. Né? Aí ele vai lesar o cérebro a ponto que ele não sabe mais que ele existe. É a demência por drogas. Aí ele está vivo, né? Porque para essa pessoa precisa ser cuidada por alguém, não é? Tem que trocar a fralda dele, tem que dar comida na boca. Só que é uma criança de 70 quilos. É difícil cuidar do dependente químico lesado, pirado. Né? E, para a mesma sociedade, ele continua vivo, porque ele consome, mas está morto, porque não produz nada. Ok? Outros conceitos, né? O que é uso, o que é abuso e o que é dependência. O uso é o que nós fazemos, tá? O uso eventual é aquela champanhe no final do ano, tá? Que eu nunca vi ninguém no dia 1º de janeiro, né? Chegar no 1º de janeiro, não vejo a hora que chega o final do ano para tomar champanhe de novo. Eu nunca vi fissura de champanhe, né, para final de ano. Isso é uso eventual. O esporádico já é uma coisa um pouco mais próxima. É aquela macarronada na casa da nona, que sempre tem o vinho, né, e para as crianças é vinho com água e açúcar. Mas todo mês bebe, certo? E existe o constante, que normalmente é aquele pessoal que toma um aperitivo antes do almoço e rega o almoço com cerveja. Depois na janta e depois um lanchinho antes de dormir. Certo? Isso já é um uso constante. Porém, tem uma característica, não causam problemas. Isso aqui, ó, é o maior sonho de todo dependente químico, é virar um usuário. Né? Porque eles têm controle e não têm lesões. O abusuário ou abusador é aquele que usa e causa problema. Ele usa pelo efeito para poder ter um rendimento maior, e dentro desse rendimento ele comete coisas inadequadas. E o dependente é um uso mais do que constante, ele é continuado, é sempre problemático, e uma coisa interessantíssima, é compulsivo. Logo após a primeira dose, perde-se o controle do consumo. Okay? O que nos leva ao uso? Várias coisas. Tá? Inclusive, programas de prevenção nas escolas, é os que levam a usar droga também, né? Porque precisa saber falar com as crianças. Né? Então, são vários motivos pelo qual a gente vai querer usar. Se eu tiver a predisposição, vai aparecer a dependência. Okay? Isso aqui é só para a gente poder, então, entender, vamos dizer assim, o que nós acabamos de falar aqui. Né? Então, você veja que dependência química é de 10% a 20% da população. Uma outra porção maior abusa. E a grande maioria é usuário. Okay? O sonho do dependente é vir para a base da pirâmide. Porque aí ele tem controle, ele consegue usar sem problemas e sem complicações, que é o usuário. O que não significa que o usuário de álcool, drogas e calmantes também não vão ter lesões. Tá? É só uma questão de tempo. Enquanto o dependente tem uso compulsivo, em grandes quantidades, em pouco espaço de tempo, as lesões são mais rápidas. Os usuários vão ter lesões um pouco mais depois, mas vão ter as mesmas lesões. Okay? Outros conceitos são os caminhos que nos levam à dependência e ao abuso ou à dependência. Primeiro é os estímulos externos que a gente recebe, propaganda, educação nas escolas. Essa coisa da educação na escola é muito interessante, porque as pessoas vão falar sobre drogas e estão anunciando a droga para as crianças. Com 6 anos não se fala de droga com criança. Você tem que ensinar que tem coisas que ela tem que escolher o que é bom e o que não é para ela. Não pode falar de drogas, porque ela nem sabe o que é e você vai estar anunciando. Né? Quem faz isso bem é aquela parceria contra as drogas. Tem uma espécie de um encarte, uma revista que ensina para cada faixa etária como falar. Né? Dos estímulos externos, você tem os seus estímulos internos, que é a sua própria vontade de ter experiências diferentes. Aí, como hoje está fácil usar droga, né? Quem que trouxe hoje aí? Ninguém trouxe?
Não, tá bom, poxa. Tá. Como está fácil encontrar droga, se você encontrar, se esse caminho é encontrar uma pessoa com predisposição, tá, ela vai acabar desencadeando o abuso e depois a dependência. Então, eu costumo dizer que dependência química não é para quem quer, é só para quem pode. Né? Você pode se entupir de droga, morrer de overdose, mas você não vai conseguir ser dependente se você não tiver genética para isso. Tá? A única droga que causa uma dependência orgânica rapidamente, e que para tirar tem que ser com cuidado, é a morfina. Né? Essa realmente, se você der, essa pessoa não precisa ter predisposição nenhuma. Se tiver, então, aí ela está danada. Né? Porque dependência de opiáceos é grave. É a única droga cuja abstinência mata. Aqui, por que os jovens são os grandes alvos, né, do consumo de drogas? Primeiro que, com o passar dos anos, do 0 aos 10 anos, quem influencia na vida da gente são os nossos pais. Passou dos 10 anos, começa a aumentar a influência dos amigos. Se nesse ponto de viragem os pais não se tornarem amigos dos seus filhos, parar de ser dono da verdade, vem alguém que vai ser amigo, e se esse amigo for usuário ou até dependente, vai ensinar o seu filho a usar droga. Então, a dica aqui é os pais se tornarem amigos dos seus filhos e discutirem juntos as coisas. Como o nosso povo está fazendo agora. Nós não queremos nada pronto. Vem discutir com a gente primeiro. Né? E soma-se que dos 10 aos 20 anos, a nossa noção de perigo é zero. Por isso que fala que o adolescente não é responsável. Não, eles são. Eles ouviram palestra, eles sabem tudo sobre dependência química. Só que na hora que chega a hora dele usar, ele acha que não vai acontecer nada com ele. Porque ele não tem essa noção de perigo. Não, comigo não. Pega o carro do pai, que está marcado 180, ele quer ver se vai dar 180. Ele não pensa que se ele espirrar durante esses 180 por hora, ele vai andar pelo menos uns 100 metros, 200, que ele não viu onde ele estava. Ele não tem essa noção de perigo. Por isso que ele vai usar para testar. Curiosidade, para mostrar para o amigo, para marcar presença, sei lá, o que vai seduzi-lo. E não é fácil, quer dizer, não é difícil seduzir um adolescente. Não é difícil. Né? Bom, com isso, essa classificação aqui das drogas, o Dr. Laco não pôde vir isso, ele não gosta dessa classificação, mas eu uso, e depois eu vou falar por que eu uso. Né? Porque aqui eu coloco aqui que existem drogas leves, moderadas e pesadas, segundo a capacidade delas de lesar as pessoas. Tá? Porém, a gente sabe que tem algumas pessoas que usou uma vez maconha, já entra em surto e não sai mais. Mas isso não é o mais comum, mas é um risco, é uma roleta russa, você não sabe quem é que vai se lesar com isso. No entanto, isso aqui é para me chamar a atenção, porque algumas pessoas dizem assim, não, eu tenho uma dependência química leve, eu só uso maconha. Não, eu tenho uma dependência moderada, eu só uso álcool. Não, a dependência química é uma doença que ela é. É como gravidez. Não tem, estou muito grávida, eu estou pouco grávida. Eu não sei, eu estou grávida só desse lado aqui, não sei o que aconteceu. Acho que foi no ônibus. Né? Não tem isso. Dependência química ou você não é dependente químico. Dependendo da droga que você usa, é que eu vou entender quais são os riscos de você ter lesões mais cedo ou mais tarde daquilo. Mesmo assim, eu vou ter que avisar, você pode ser dependente de café, né? Mas se você tiver predisposição a doenças, vai ficar louco por causa do café. E não é louco, maluco beleza da droga, não. É doença mental causada pela droga. Né? E existem essas drogas aqui que nós chamamos que são de efeitos duvidosos, porque a gente não sabe o que vai acontecer se você usar. Tem drogas que excitam o cérebro, né? E tem drogas que deprimem o cérebro. Né? Algumas são até remédios. Essa aqui nem existe mais no Brasil, já foi proibida, que são as anfetaminas, que é remédio para emagrecer. Né? A morfina ainda é usada como hipnoanalgésico. Né? E hoje está usando até para unha encravada. É inacreditável, eu vejo meus alunos falando que prescreveram Tramal porque tinha intertrigo, né? Que é micose na virilha. Como assim? Chegou no nervo? A micose chegou no nervo? Não, você não vai dar opiáceos por uma coisa que ainda dá para tratar com um analgésico comum. Né? Bom, essa é uma classificação, então, que eu gostaria que vocês esquecessem. Certo? É só para saber como que funciona, o que existe, é mais para diagnóstico médico do que realmente classificar as pessoas como dependente leve, moderado. Não, isso não existe. Ou é ou não é dependente. E o que faz diagnóstico da dependência química não é nenhum exame, é a história que as pessoas nos contam, que, na medicina, nós chamamos de história natural da doença.
É como aquela história da pessoa que vem no meu consultório e fala que está magra, está pálida, está muito fraca, mas ela come muito e dorme bastante, mas está sempre pálida, fraca. Aí o que eu posso fazer para ela, né? Você pode chamar o Dr. Calvo, que não é o Dr. Alberto Calvo e nem o Rubens Calvo, é o Dr. Calvo, aquele que você só conhece a calvície dele, porque ele nem levanta a cabeça da mesa e já vai pedindo exames. Esse é o famoso Dr. Calvo, né? Eu conheço o médico pela calvície dele, né? Posso pedir um monte de exames, quando eu posso conversar com ele, tirar a história. E quando você tira a história dessa pessoa, você vai perguntar onde você mora, o que você faz, como é que você vive. Esse cara começa a me contar que mora na roça, que vive de plantação. Aí eu pergunto o que ele faz para comer. Eu tenho uma plantação que é lá atrás da casa. Aí tá, e lá vocês têm fossa? Lá não temos não. E onde você faz as coisas? A gente faz lá atrás da casa. Pronto, o que ele tem? Verminose. É a história natural da doença. Posso pedir exames? Pode, mas não há necessidade. Posso me esmiuçar a história? Posso. Uma vez você foi obrar lá, tinha alguma coisa na sua obra? Tinha. Tinha um macarrão e o macarrão andava ainda. Pronto, fechei o diagnóstico. É verme. Só pela história. Eu não vi nada, não examinei, nem toquei no paciente ainda. Já fechei o grande leque de possibilidades. Na dependência química não é diferente. Tem uma história natural do dependente químico. E a gente dividiu apenas em 3 fases para fins didáticos. O uso social é aquela primeira fase em que a gente começa a aprender que existem coisas que alteram o nosso humor. Então eu começo a usar para melhorar o meu desempenho social. Eu tenho ganhos com isso. É gratificante no começo, né? Eu chego adolescente, acanhado, né, numa festa, saio alegre e acompanhado. Eu tenho ganhos com isso, né? É uma experiência gratificante. Melhora a minha produtividade. A pior coisa que pode acontecer comigo é ressacas, porque eu ainda estou namorando com a droga, certo? Antigamente o pessoal tomava ponche, né? Ponche acho que não existe mais, né? Ponche acho que virou gargarejo, né? Para tirar o gosto da cocaína, sei lá o que o pessoal faz lá, né? Mas eu posso ter ressacas, porque eu estou aprendendo ainda a usar a droga. E aí se a pessoa tiver predisposição, se for aqueles 10 a 20% da população, vai começar a ter os primeiros sinais aí, que é que a gente chama que é a fase do macaco. O cara que tem predisposição à dependência química, o efeito da droga nele é muito diferente do que numa pessoa que não tem. Ela fica muito fora de si, né? Ela fica endemoniada, vamos dizer assim. É muito diferente do que você ficar alegrinho. E se você não tem predisposição, se você tomar um pouco a mais, você tem um sinal do alarme, você desmaia. O candidato à dependência química, não, ele vai ficando cada vez mais inchado, até que vai acontecer coisas com ele, que é a próxima fase, que é a segunda fase, que é o da manifestação da dependência, tolerância do químico. A primeira coisa que acontece com o dependente químico, por questões orgânicas herdadas geneticamente, ele consegue tolerar mais químico do que as pessoas no geral. É o bom bebedor. É o cara que tem que calibrar em casa, calibrar na casa da namorada, calibrar no caminho, para depois começar a usar a droga na festa. Calibrar, você sabe o que é, né? É começar a usar a droga antes de ir para a festa. E calibrando já, porque ele tem tanta resistência que ele precisa de mais drogas para ter o mesmo efeito. E quando eu digo mais drogas, não é beber mais, é beber, cheirar, fumar, né? Ele começa a misturar drogas, por causa da tolerância. Aí ele já não consegue mais ter um rendimento. Ele usa para se sentir normal. Aí ele já está em sofrimento emocional e tem uma queda na produtividade. Todo mundo percebe que ele está diferente, todo mundo. Os familiares, os amigos, a namorada, os professores, todo mundo, o patrão, todo mundo percebe. Já começa a ter suas primeiras lesões do funcionamento cerebral, que são os lapsos de memória, que é usar e dormir. No dia seguinte não lembrar nada do que aconteceu no dia anterior, né? E aí, quando você vai falar com ele, porque ele é teu pai, ele é sua mãe, né? Ele é seu irmão, é seu filho, seu marido, sua esposa, ele vem com 4 patas e pedras na mão, né? Porque ele já está com lesão cerebral, ele já não é mais uma pessoa normal, do ponto de vista de humor. E aí ele parte para cima de você com violência, inclusive, que é a fase do leão. Daí é que as delegacias das mulheres se enchem de mulheres esposas de alcoólatras, ou de outras drogas também. Essa é a fase do leão. Depois vem a fase da adição propriamente dita. Preciso manter uma certa quantidade de químico no sangue, senão eu passo mal. Não consigo mais consertar o meu humor. Aí é o risco da overdose. Preciso de doses cada vez maiores que não dá efeito, só fico com efeito colateral.
que é com o aumento da dose, fica tão intenso que pode matar o dependente químico. Já não tem mais noção do que sente, que é o tal do embotamento emocional. A decadência social familiar é total, basta ver Cracolândia, né? E começa a ter lesões cerebrais e quadros psiquiátricos cada vez mais ricos em sintomas. Desde apagamentos, que é aquela perda de memória, só que é por dias que ele faz coisas e não lembra o que faz depois. Delírios, que é a interpretação falsa da realidade. Alcoólicos têm muito delírio de ciúmes, ele acha que sempre a mulher dele está traindo. E dependentes de drogas que excitam os cérebros têm sempre delírio de perseguição, né? Acha que tem alguém seguindo eles, né? E as alucinações, que é perceber coisas, né, perceber com o cérebro coisas que os nossos sentidos não sentiram. Então são as alucinações. Os alcoólicos têm muitas alucinações liliputianas, eles vê bichinhos, vê coisas andando nos outros ou coisas parecidas assim, né? Essa é a fase do porco, onde o dependente químico perdeu totalmente o respeito por si, pelos valores éticos e morais mais nobres da vida dele e por todas as pessoas que estão à sua volta, né? Isso é só para resumir. Se você ver ou ouvir, né, alguma pessoa contando essa historinha dessas fases, você está diante da história natural da doença e o diagnóstico já está feito. Pode pedir exame? Pode, só para você saber quanto o cara está lesado, né, e o que é que você vai tratar dele biologicamente e muitas vezes neuropsicologicamente para que ele possa entender a sua recuperação, né? Com isso, nós vamos ver então um tratamento, que o princípio fundamental do tratamento para dependência química é que ela não tem cura, se ela é uma doença crônica, mas tem recuperação. Qual é a diferença? É que nem diabético. Você vai morrer com diabetes, mas não de diabetes, tá? Se você se tratar. Então, o que é recuperar? Apesar de ser portador de uma doença primária, crônica, progressiva e fatal, você vai recuperar a sua qualidade de vida. Então, você pode ser um diabético, que não precisa amputar dedo, né, não perde a visão. Você pode ser um dependente químico em recuperação, que recupera a sua qualidade de vida, muito próxima daquela que você tinha antes de você desencadear a sua doença, né? Nós vamos chegar lá. E o que é recuperação, então? É exatamente parar de usar. Não existe essa, eu estou me tratando e estou usando. Não existe, né? Não tem isso. Não tem como eu parar de fazer uma coisa fazendo. Então não tem. Para de usar e entrar num programa de recuperação associado a uma orientação profissional que é importante. Profissional por quê? Porque essa pessoa pode ter lesões biológicas, psicológicas, sociais, espirituais e espíritas que vão atrapalhar o programa de recuperação dela. Pode acontecer, né? Com isso, qual é a condição principal, né? É que o dependente queira parar de usar e queira se tratar. Todos querem, né? Você não viu essa passeata que está tendo aí? Em São Paulo, é porque eles são tudo dependentes químicos querendo parar de usar, né? Estão protestando, queremos parar, queremos... Não, eles não querem parar de usar. Eles se sentem muito mais doentes quando param de usar do que quando estão usando. Então, o que faz eles querer parar de usar? Eles é que têm que ponderar as vantagens com as desvantagens do uso da droga deles. É eles que têm que fazer essa ponderação. E como que eles fazem isso? Com informação. Não é com sermão, e nem com admoestações, e nem com prisão, e nem com nada disso. É a informação. E normalmente uma informação acolhedora, consoladora, né, esclarecedora e motivadora. Tá? Que se você pegar pelo colarinho e dar uns tapas na cara dele e falar, você entendeu? Ele vai falar que entendeu só para poder se livrar de você para continuar usando depois. Né? Bom, nesse contexto, então, como é que é o tratamento? Primeiro, existem algumas técnicas que essa intervenção orientada, quem nos trouxe foi o Donald Lazo. Acho que o Alexandre continua fazendo ainda, né, Alexandre? Eu tenho você como referência depois do Donald, né? Que a gente teve a oportunidade de trabalhar com ele, o Donald já desencarnou, né? E ele dizia que as minhas palestras eram igual stand-up comics. Ele achava que eu era um stand-up comics, ele falava, que eu fazia muita piada nas palestras, né? E essa intervenção orientada é uma maneira de fazer com que pessoas muito inteligentes, que às vezes usam a sua inteligência contra si, se convençam a se tratar. Porque dependente químico inteligente é o mais difícil de tratar, porque ele usa a inteligência dele contra ele. Se você começa a argumentar com ele, ele sempre vai, não, mas tem um trabalho científico feito por um cientista, não sei aonde, que diz que eu posso usar. Né? Que 1% das pessoas pode usar, eu sou esse 1%. É sempre assim, eles dão boné neles mesmos. Né? Depois vem a fase orgânica, né? Porque a partir do momento em que você está intoxicado, tem que desintoxicar.
há de fazer a informação das pessoas, que é a parte cognitiva, trabalhar o bloqueio emocional, que é a parte afetiva, e a espiritual. Tá? Isso aqui é que recupera. Dependência química é uma compulsão orgânica associada a uma ideia fixa, cuja recuperação é espiritual. Então, vou ter que ensinar ele a fazer despacho na encruzilhada, vou ter que ensinar ele a rezar o terço, que agora pode ser o quarto, né, que o Papa mudou. Ele dividiu o rosário em 4 agora, não é mais um terço, é um quarto, né, do rosário. Vou ter que fazer ele tomar passe. Quantos passes ele vai ter que tomar? Não, não é isso. A recuperação espiritual é dar para eles um modelo de tratamento aonde ele vai não só aprender a lidar com os sintomas da doença dele, mas também ter instrumentos na qual ele rever valores éticos e morais na sua vida. Instrumentos, instruções e instrutores por um tempo. E a primeira tarefa dele é reconhecer que ele é portador de uma doença e que precisa de tratamento, porque muitos não acham. O usuário de maconha é inacreditável como eles dão boné neles mesmos. Você conta, mostra, demonstra, só falta fazer uma biópsia do cérebro dele, mostrar a lâmina dele como está lesada. Não, mas isso aqui, em 1 em 1000 casos, pode ser erro da eosina na hora de fazer a célula, de fazer a placa lá, né? Então eles não reconhecem, é muito difícil, né? Depois que reconheceu, parar de usar, né? E depois reconhecer que não só é doente, que precisa parar de usar, mas que precisa de um tratamento, porque muitos só querem parar de usar, mas não querem fazer tratamento, que é o famoso bêbado seco, né? Ele continua com os mesmos comportamentos, fazendo as mesmas coisas, que quando você olha para ele, você está usando. Não estou. Pô, mas você está falando, está andando do mesmo jeito, você está fazendo as mesmas coisas, mas ele não está usando. Então você vê que é interessante, que quando ele usa, ele piora o comportamento dele. Mas ele tem uma coisa que ele precisa mudar dentro dele, que são os valores éticos e morais. Esse modelo Minnesota solicita, vamos dizer assim, um tratamento que a gente chama de evolucionário. Lembra um pouco o Kardec, né? Do concreto para o abstrato, do conhecido para o desconhecido. Não tem pulos, saltos. Então, a primeira coisa é a abstinência, que é diferente de sobriedade, né? Abstinência é não usar. Sobriedade é viver sem a droga. Porque esse cara aqui, eu já vi depoimentos falando assim, que quando eles entraram em tratamento, eles questionaram a vida inteira. Porque eles falaram assim, olha, eu comecei a beber, eu tinha 15 anos, eu usei droga direto, aí com 18 conheci minha namorada, com 25 eu casei, com 30 eu me formei, né? Com 40 eu tenho essa empresa e esses filhos. Agora que eu estou em abstinência, eu estou questionando se quando eu escolhi as coisas que eu fiz na minha vida, como eu estava sob efeito de droga, se era eu mesmo que estava escolhendo. Isso é sobriedade, tá? Aprender até subir e descer escadas sem estar chapado. Isso ele não sabe fazer, né? Depois da sobriedade, uma vida confortável, porque muitos ficam correndo uma corrente, ficam mal, porque não pode usar droga, né, ou beber. E aí voltar a ter a sua vida produtiva. Tudo isso aqui, né, leva um tempo, tá? Desde você sensibilizar, estabilizar, conscientizar, entrar no programa, alcançar a sobriedade, depois começar a crescer e a evoluir na vida dele, isso demanda um tempo, tá? Por quê? Porque, primeiro, as primeiras coisas, como a gente fala, ele precisa saber que ele tem doença. Isso demanda um tempo. Depois, ele precisa fortalecer a vontade dele, técnicas na qual ele evita os velhos hábitos, os velhos locais e as velhas amizades da ativa, de quando ele usava. Depois, ele vai ter que amadurecer emocionalmente, porque ele perdeu tempo. Enquanto ele estava sob efeito de droga, o aparelho neuropsicomotor dele ficou estacionado. Então, ele vai ter que aprender a se recuperar emocionalmente e amadurecer emocionalmente. São muito imaturos, cheios de mania de grandeza, né? E arrogantes, né? Na fase que eles estão na ativa. Quando eles começam a aceitar o real tamanho, eles começam até a ficar deprimidos, porque eles percebem que eles não eram nada daquilo que eles imaginavam nos 10 anos de ativa dele. Para essa maturidade emocional, precisa de ajuda. Sozinho, ele está mal acompanhado. Ele não sabe quem ele é. Então, ele precisa de alguém que o conheça e que conheça o modelo de recuperação e que conheça a dependência química. Normalmente, é um companheiro em recuperação mais experiente do que ele, né? E aí não para aí. Vai o crescimento pessoal, a maturidade espiritual, e isso demanda tempo. Quanto tempo? Né? 2 a 3 anos só para ele lidar com a síndrome de abstinência demorada. A síndrome de abstinência demorada é a que vem depois da aguda, que demora de 7 a 10 dias.
que é aquela fase que o alcoólico está tremendo, vem do bicho, né? Saiu da aguda, ele vai entrar na demorada, que demora de 2 a 3 anos, que é o cérebro dele tentando entender como é que é viver sem aquele aditivo que tinha antes. Como é que é subir e descer a escada? Eu não sei direito, né? O meu cérebro não sabe, mas cadê o álcool? Com álcool eu sei. Cadê a cocaína? Com cocaína eu sei, né? Então isso demora de 2 a 3 anos. E demora de 8 a 10 anos para ele voltar à sua condição normal. E lembrando que normal é apenas um dado estatístico que diz aquilo que mais acontece, não é necessariamente certo ou errado. Tá? Estatística não determina o que é certo e errado, só determina aquilo que mais acontece ou o que menos acontece. O normal é voltar à qualidade de vida que ele tinha quando ele não tinha ativado ainda a doença dele. E aí é que a gente coloca esse gráfico, que eu vou esperar o pessoal aí de casa anotar, ok? Pode ir anotando, né? É muito fácil esse gráfico, né? Que ele diz o seguinte, tá? Vamos ver ele mais de perto. Aqui em cima, ó, é quando eu não sabia que tinha predisposição e comecei a usar. Aí a doença foi se instalando até que fez tudo aquilo que eu falei, a história natural, fundo do poço. Aí alguma coisa acontece, alguém me ajuda, porque sozinho eu não saio do fundo do poço. Aí eu começo a entrar em recuperação, que demora 7 a 10 dias assim a abstinência aguda, 2 a 3 anos a demorada e mais uns 8 ou 10 anos para chegar aqui. Então, olha que interessante, ele chegou no mesmo nível de vida, mas ele não voltou a ser o que ele era. Por isso que o pessoal fala que aqui, olha, eu era um pepino e não sabia. Passei pela trituração da dependência química, virei um picles. Pepino que virou picles não volta a ser pepino, mas na sua essência é um pepino. O que significa que se aqui em algum momento ele resolver achar o famoso chá de jatobão, né? Se ele tomar o chá de jatobão e achar que me curou, ele vai voltar isso aqui de marcha ré rapidinho. E alguns casos ficam fazendo recuperação parcial. Está aqui, eu estou indo, e aí, pum, ponto de bloqueio. Aí começa a recair. Só que essa recaída não é que ele voltou a usar. Ele percebe que voltou aos mesmos sintomas. O sintoma zero é usar. Aí o que acontece? Ele percebe, pede ajuda, alguém interfere, aí ele entra em recuperação de novo, aí ele bate aqui no ponto de bloqueio. O que é esse ponto de bloqueio? Problemas físicos, problemas psicológicos, problemas sociais, espirituais e espíritas, que travam a recuperação dele. Okay? Com isso, o que a gente pensa? Né? Que o tratamento tem que ser feito, ou melhor assim, em 3 níveis, né? Que a gente chama de prevenção: primária, secundária e terciária. Evitar que novos casos aconteçam, porque se acontecer é grave. Quando acontece, ter o tratamento adequado logo, porque quanto mais tarde, mais demora, mais lesa e morre. Tá? E recuperar aqueles que estão... trazer de volta para uma vida produtiva, mesmo que demore de 8 a 10 anos. As informações estão aí. Tá? Isso aqui é um livreto que foi o Dr. Laco, quando ele estava no Comuda, que ele conseguiu fazer, compilando tudo que existe aqui em São Paulo, tá? Para tratar a dependência química. É um livrinho assim, ó. Vocês podem baixar na internet. Então não tem falta de informação. Tem, só que as pessoas não sabem onde está. Elas não vão atrás. Né? Aí o que eu quero dizer com isso? Que todo esse sistema de atender já existe. Isso aqui já foi pensado. Promover a saúde, prevenir as doenças e tratar e reabilitar os doentes. De tudo, de álcool e drogas. Já tem. Está aí. A estrutura está montada. Mas ela não funciona. Por que não funciona? Está aí os caras gritando na rua aí por que não funciona. Né? As avaliações, os que eles chamam de algoritmos, isso já foi estudado. Todo hospital tem isso aqui, mas ninguém segue. Não, nem é falado para os médicos que isso existe. Né? As fases, né, que você leva uma pessoa ao tratamento. Né? Todo mundo acha que o dependente químico, a partir do momento que você fala, você é dependente químico, ele já tem que aceitar o tratamento. Não, demora para ele perceber, tem que ter um tempo. Por isso que as forças podem ser unidas, como a gente fala no tratamento. Todas as possibilidades, seja no alcoolismo, ou seja na cocaína, né, que agora é o que está mais em moda, né, e mesmo na questão da maconha, há de ser informado não só as pessoas sobre tudo o que acontece, mas inclusive o próprio meio médico não sabe disso. Eles não sabem.
Muitas vezes você vê o cara não querer atender o dependente químico porque fala assim, mas eu não sei o que ele usou. Mas não interessa, isso não é problema seu. Né? Você não tem que saber, você tem que atender ele, saber encaminhar e colocar ele nesse circuito, que os médicos nem sabem que existe esse circuito. Né? E aí o que a gente vai vendo, né, que eu quero mostrar para vocês? Como que você faz o tratamento? Como a doença é progressiva, vai depender do momento em que ela se encontra, o tratamento é progressivo também. Isso aqui foi uma tabela que eu inventei, porque como é que é o nome lá? A Defensoria Pública de São Carlos pediu para mim fazer uma palestra para as pessoas da cidade, para convencer o prefeito a montar o serviço lá, porque lá não tinha serviço para dependência química. Então, eu fiz essa tabelinha mostrando aqui, olha, se cada coisa dessa aqui você tem, então vai piorando a maneira como você vai tratando as pessoas. Piorando no sentido de mais incisivo é o tratamento. Se a pessoa tem a história natural, né, mas ela tem conscientização, aceitou e se rendeu ao tratamento, você só vai fazer um segmento ambulatorial. É só isso. Agora, se ela tem história natural, se conscientizou, aceita, mas ela não se rende, que ela é uma doente e fica achando que vai um dia poder voltar a usar, você tem que monitorar essa pessoa. Tá? Se ela tem história natural positiva, se ela se conscientizou, mas ela não aceita e não se rende, e ainda por cima ela tem uma comorbidade, ela tem uma lesão cerebral, você tem que colocar um acompanhante terapêutico com ela. Okay? E se ela tem a história natural, mas ela não se conscientizou, não aceita, não se rende, e ainda por cima tem um risco de vida por doença mental ou física, aqui vem a internação. Okay? Por isso que é doença progressiva, tratamento progressivo. Okay? Aí, aqui vem um monte de tabelas que eu vou passar rápido, porque isso aqui é mais para médico, né? Vamos dizer assim. Então, olha aqui, o ambulatório pode... todas as atividades têm que ser atendidas, o biológico, o psicológico, o social e o espiritual. Então, o psiquiatra vai fazer o papel dele, o psicólogo vai fazer o papel dele, o social vai fazer o papel dele e o espiritual também. Tá bom? E aqui, quando as pessoas sempre perguntam para mim, quando tem que internar na marra? Às vezes tem que internar na marra. A internação pode ser parcial, que é o acolhimento, que é a redução de danos, que é na fase em que você ajuda ele a querer se tratar. Então é bom tirar um cara da rua, dar um banho para ele, dar comida, e já ficar falando para ele, você quer melhorar? Tem um lugar para você ir. Não, não quero, mas ele ouviu, ele sabe onde procurar. Eu não vou dar seringa para ele, não vou dar droga para ele, não vou fazer nada disso. É só um lugar para ele poder ouvir, para ele poder fazer uma pré-contemplação, contemplar o tratamento e depois querer se tratar. Existe a internação parcial, que eu chamo de externação, que pode ser a domicílio, na casa da própria pessoa, ou numa hospedaria, num hotelzinho, seja lá o que for. E pode ser num hospital dia, que pode ser feito de dia ou pode ser feito à noite. A pessoa se trata de noite, ela vai trabalhar e se trata à noite. E tem a internação integral, que pode ser voluntária, quando o dependente químico tem uma síndrome de abstinência aguda leve e, no máximo, ele tem uma demorada. E a involuntária, num hospital geral, quando ele tem lesões graves que colocam em risco a vida dele, e em seguida, se ele melhorar daqui, ele pode ir para a psiquiatria, onde ele vai tratar, inclusive, das suas comorbidades pelas lesões do álcool. Né? Bom, com isso, o que a gente faz? Né? Percebe que a internação é necessária muitas vezes e tem também os seus níveis. Tá? Ela pode ser integral, em domicílio, em hospedaria ou no hospital, parcial, que é o acolhimento, no hospital dia ou no hospital noite, a desintoxicação, que é em um hospital geral, tá? Ou no hospital psiquiátrico, mas separado da ala livre, vamos dizer assim. Pode ficar internado de 15 a 30 dias, dependendo do nível de conscientização e da fortalecimento da vontade dele. Pode ser prolongada quando ele está muito condicionado ao uso de drogas, então fica difícil em 15 dias. Você tira a droga dele, mas você não tira ele da droga, demora. Então, às vezes, tem que ficar 6 meses às vezes, internado para tirar a droga da vida dele, não ele da droga. Né? Quer dizer, tirar a droga dele não é fácil, não é difícil. Tirar a droga da vida dele que é difícil, que é o jeitão de viver assim. E depois vem a internação voluntária, que às vezes as pessoas querem ir para fortalecer a vontade. E a involuntária quando tem riscos biológicos, psíquicos e sociais. Com isso, o que a gente pensa? Qual é o melhor tratamento? Ainda a prevenção. Tá? E como que você faz a prevenção? Através da informação precisa, não pode deixar o dependente em dúvida, você tem que falar, é assim. Né? Senão ele te manipula.
correta, não adianta indicar, eu acho que é melhor você ir naquele hospital lá, não pode ser assim. Empática, ou seja, entendendo o sofrimento do dependente químico, o que ele mesmo não entende como ele não consegue parar. Né? Okay? E em tempo. Por que eu falo que é em tempo? Tá? Porque se demorar muito, morre. Tem dependente químico que bate na minha porta do consultório, eu atendo, peço os exames, não volta mais. Muitos não voltam porque morreram. Né? Não deu tempo de fazer o exame. Né? E eu ainda falo para a família, se vocês não conseguirem ser continente em casa, me avisa que eu sei onde indicar. Aí quando eles me ligam, é porque ele já morreu. Né? E lembrando, né, que esse aqui é o nosso lema, né? A desinformação mata mais do que as drogas. Né? E isso aqui é só para vocês verem como tem informação sobrando. Então, vocês podem entrar em qualquer um desses daqui, vocês vão ouvir tudo isso que eu falei. Maneiras diferentes, em cor-de-rosa, em azul, em PowerPoint, em Prezi, né, em Excel, em Word. Mas, no fundo, é tudo isso que eu falei para vocês. E aí vem um detalhe que eu queria falar antes de abrir para perguntas, tá? Que é exatamente a nova visão disso tudo. O que tem por trás disso tudo? São espíritos encarnados com algum desalinho que precisa ser trabalhado. E alguns dependentes químicos são dependentes químicos, vamos dizer assim, em função de uma necessidade, vamos dizer assim. Por isso que eu falo brincando, que dependência química não é para quem quer, é só para quem pode. Porque se não puder, vai morrer. Não vai tirar proveito dessa doença. Vai pegar um pezinho maior do que pode na academia e vai ter distensão e não vai ter função espiritual para ele. E hoje o que a gente imagina, e que é que ser feito, é que muitas vezes o bloqueio na recuperação de dependente químico não é biológico, porque ele tomou remédio e recuperou. Não é psicológico, porque ele fez terapia no modelo Minnesota, com um terapeuta legal, e ele conseguiu reconstruir a sua vida, né? Recuperar, fazer o desligamento emocional, recuperar a autonomia individual, recuperar a autoestima, e com a autoestima construir o seu amor próprio. Né? Depois ele fez um bom tratamento social. Voltou a estudar, voltou a trabalhar, recuperou família, trabalho, prestígio, né? E também fez até uma boa recuperação espiritual, frequentar grupos, os alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, é um servidor da Irmandade, etc, etc. E mesmo assim ele tem pontos de bloqueio. Né? E aí um ponto de bloqueio que para nós espíritas nós temos que falar sobre isso é o processo obsessivo. Tanto que existem casas espíritas que se especializaram em tratar dependentes químicos, em função de que o obsessor do dependente químico não é um obsessor comum. Ele não é um obsessor que quer se vingar de você. Muito pelo contrário, ele protege o dependente químico dele. Eu falava brincando que se eu puder escolher meu próximo mentor, eu quero ver o currículo dele. Se ele tiver cuidado de 3 dependentes químicos, eu vou ser imortal. Né? Porque o dependente cai da laje, né? De 3 andares, cai lá na areia e não se machuca. Né? Confusão, uma batedeira de carro, um atropelamento, aí sai lá de dentro e fala, mas que barulheira é essa? Ele não se acidenta. É inacreditável como os obsessores protegem o dependente químico. Então, como é que é fazer uma desobsessão de um amiguinho? Como é que você vai chegar para ele, você está atrapalhando o cara? Não, cara, não estou atrapalhando. Então, tem que treinar, inclusive, os médiuns que recebem esses espíritos, treinar os doutrinadores para como que conversa com o dependente químico. Talvez tenha que internar no Bezerra lá também para aprender qual é o papo, né, que se tem que ter com o dependente químico. E uma coisa que eu aprendi na federação, trabalhando no P3AT, esqueci o nome daquela senhora agora, que ela chegou para mim e falou, olha, aqui a desobsessão é diferente. Aí eu olhei para ela, como assim diferente? Aqui não pode conversar muito, senão o espírito te enrola. Eu nunca tinha ouvido isso de um espírita que nunca tratou de dependente químico, porque sabe que é 171. Então tem que ser rapidinho. Né? E aí foi quando eu comecei a aprender não só a incorporar dependente químico, como doutrinar o dependente químico, que é rapidinho. Não tem que ficar conversando muito, porque eles não têm paciência. Ou eles, quando começam a perceber que você está enrolando, eles caem fora. Porque eles querem manipular, eles não gostam de ser manipulados. E o desencarnado quer o dependente encarnado usando, porque é o canudinho deles. Então, ao mesmo tempo que você trabalha a cabeça do encarnado, com tudo isso aqui que eu falei, há de se trabalhar a cabeça do desencarnado. Porque ele também é um dependente, só que ele não tem corpo para usar. Ele não tem nariz para cheirar, nem boca para chupar nada. Né? Nós podemos abrir para perguntas? Então tá bom.
Alguém quer fazer alguma pergunta? Oi, linda. Você fala seu nome? Olá, meu nome é Suzete. Oi, Elisete. Minha pergunta é a seguinte: a gente que acompanha muitos casos de pessoas que têm um familiar, enfim, um conhecido que é dependente químico, e muitas vezes a gente vê que as pessoas que querem ajudar acabam se envolvendo e ficando doentes também. A família adoece, enfim, todo mundo em volta acaba adoecendo. E algumas pessoas relatam que muitas vezes abrem mão dessa pessoa que está hoje nessa dependência. Qual o limite, até onde a família ou o amigo pode ir no tratamento dessa pessoa quando essa pessoa não quer essa ajuda? A gente sabe que existe hoje a internação compulsória. Suzete. Suzete, tá. Suzete está perguntando uma coisa interessante, é que eu não falei aqui, senão a gente não ia acabar hoje, né? Que é a doença que anda ao lado da dependência química, que é a codependência química, né? Piloto e copiloto. O piloto decidiu derrubar o avião, eu vou junto? Não, o copiloto está lá exatamente para não deixar o avião cair. Só que ele fica achando que quem tem que continuar pilotando é o piloto doente, né? E às vezes assume a vida, né? E fica dependente emocional. É a tal da codependência. Esse tipo de adoecimento é grave. Leva até a problemas neuropsicológicos graves, né? Alguns dependentes ou codependentes desenvolvem um comportamento que, se ele cai num psiquiatra que só usa o DSM-5 e o CID-10 para fazer diagnóstico, vai ser taxado de bipolar. Porque o codependente é assim, né? Aprendi com a Heloísa, eles têm uma alta capacidade de tolerância à frustração, não é? Grande, demais. Eles passam por coisas que a gente fala, meu, que é isso? Por bem menos eu já tinha dado um pé nesse cara. Não é assim, mas elas toleram coisas absurdas. E aí o que acontece? Na gana, na ideia, na desinformação de que eu vou conseguir curá-lo. Primeiro que não tem cura. Primeiro também que ela não é a causa da doença. Não vai controlar. Então não tem que se sentir culpado, né? Tem que saber o que tem que ser feito. Quer ajudar? Saiba como. E sabendo como, tem perfil para isso? Se não tiver, não se intrometa, passa para alguém fazer. Porque lidar com o dependente químico tem que ter um perfil para isso, porque senão as pessoas se enrolam. Profissional que trabalha com dependente químico vira codependente também, se ele não for esperto, não ficar ligado nos movimentos, como a gente fala aí, na gíria, né? Tem que ficar ligado, porque senão fica codependente também. É muito fácil montar uma equipe de profissionais em dependência química, o difícil é deixar ela funcional, né? É como a Heloísa fala, a equipe é tóxica, ela vai se intoxicando, ela vive num ambiente em que as histórias são sempre as mesmas. São emanações emocionais tóxicas de um dependente químico malandro, que quer usar, que quer pleitear. É difícil conviver. Sendo profissional, imagine sendo a mãe, sendo pai, sendo o filho, sendo o irmão, sendo a esposa. Você vai se contaminando a ponto que... Por que fica aparecendo bipolar? Porque ela acorda de manhã, o codependente fala assim, ele está bem? Então eu estou bem. E fica eufórica, ou eufórico, quando o dependente faz o que ele quer, ou não faz o que ele não quer, né? Que é usar droga. Agora, se está mal, e ele acaba usando droga, pronto, vai ficar ruim também. Se um psiquiatra, que agora está na moda fazer diagnóstico por aquelas questões da revista Cláudia, né? A revista Contigo, né? Saiba se você teve um orgasmo, né? Então, é mais ou menos assim hoje a psiquiatria, né? Você preenche umas tabelas e você fala, acho que você é bipolar. Né? E não é verdade. Eu já provei pessoas, fiz diagnóstico de pessoas assim, sem ninguém ver. A gente pode até fazer aqui depois, se quiser, sabe? Brincadeira. Vou fazer o diagnóstico de uma pessoa. Eu diagnostico que o cara tem anorexia e bulimia. Eu diagnostico, só pelo questionário, sem ninguém ver ele. Daqui a pouco eu trago ele para cá, vocês vão ver do que eu estou falando. E não é, o cara não é. Mas ele respondeu quase que 100% das perguntas para esse tipo de doença. Então, o codependente, sim, é uma doença grave, que muitas vezes demora para ser tratado, porque o codependente não se acha doente. Por quê? Ele é que bebe e você quer tratar de mim? Então, é importante, sim, tratar o codependente, e o que a gente ensina não é que ele tem que desistir do seu dependente se o dependente não quiser se tratar, né? A gente faz o que a gente chama de vigilância à distância. Tá? Porque se você abandonar, dependente químico sem família, sem trabalho e sem recursos, morre mais cedo. Né? Vai para o bico do corvo mais cedo, como a gente fala. Né?
Depois você passa para ela. Tá bom? Olá, Oi. me chamo Wagner. Oi, Wagner. Gostaria de saber como que a mídia influencia na dependência química. Como influencia O que ela faz, isso, né? Exato. Eu acho que a mídia influencia insinuando o happy hour, né? O que é isso? Ela incita o consumo. Para você poder consumir as coisas, você tem que trabalhar ou você tem que ter um status. E se tudo isso for muito cansativo e doloroso, você tem direito a um happy hour. Então sempre tem lá a coisa do sexo, do drogas, rock and roll, como um alívio. Então a drogas entra nesse contexto. Pode ser cerveja, pode ser uísque, né? Pode ser cachaça, pode ser cocaína, crack, sei lá, qualquer coisa que a pessoa quer. Até calmante. Tem pessoas que esperam chegar no fim do dia para poder tomar o seu Rivotril e dormir, né? E acham que estão, não, tá bom, se o médico prescreveu, que é o que a gente chama de erro pedagógico, né? Ser ensinado como certo uma coisa que é errado. E o poder pedagógico de um médico é muito grande. E o poder condicionante da propaganda e do marketing é muito maior, né? Porque normalmente tem jingles, tem mulher bonita, tem sexo, né? Tem drogas, tem rock and roll, de maneira que você vai sendo envolvido por aquilo e facilmente você vai fazer alguma escolha em cima dessas informações equivocadas. Então a mídia realmente é uma arma poderosa de indução de comportamentos. Por isso que o plano espiritual superior, bota superior nisso, decidiu e orientou, e o Dr. Bezerra está nos pressionando a que nós usemos as nossas tecnologias para levar a informação que liberta. Porque se você está bem informado, você decide melhor. Ok? Oi. Oi. Como é seu nome? Meu nome é Inês. Inês? Oi, Dona Inês. Oi. Eu sou psicóloga e eu atendo hoje uma mãe que ela se caracteriza como uma codependente, porque ela tem um filho usuário de maconha e que foi preso por estar portando uma quantidade muito grande, então como traficante. E essa mãe hoje ela vive em função desse rapaz. Então hoje a minha questão é, né, de que forma, né, ajudar esse rapaz do ponto de vista da psiquiatria e mesmo da psicologia, que hoje eu escrevo cartas para ele, porque ele vai responder num regime semiaberto, mas sabendo que ele não se vê como um dependente químico, né? Entretanto, pela esperteza, tal, ele quis portar essa droga e vender para continuar usando, e ele vai sair, né? E essa mãe está desesperada no sentido de que eu estou orientando que ele tem que entrar para um processo de recuperação, mas ele não se vê dependente, né? Uhum. De que forma ela pode estar trabalhando nesse sentido, mesmo porque o juiz não considerou que ele fosse um dependente, e sim simplesmente um traficante, né? Entendi. Okay? Aí é claro que, vamos dizer assim, o que nós chamamos de coerção positiva, né? O que você faz uma pessoa quase que obrigatoriamente contemplar e querer o tratamento por pressão externa. Ameaçar de desemprego, ameaçar de prisão ou coisas parecidas. O que pode ser feito também é ela apelar até juridicamente no sentido de fazer o juiz condená-la a um tratamento. Tipo, você tem que ir numa sala de anônimos, 90 dias, 90 reuniões, né? Nos primeiros 3 meses, todo dia numa sala com o cara assinando. O juiz pode fazer isso, eu posso fazer isso. Um outro companheiro de anônimos não pode obrigar alguém a ir numa sala, mas um juiz pode. E aí talvez isso o desperte. Agora tem uma outra coisa também, cada caso é um caso. Eu preferiria fazer um diagnóstico melhor dele. Porque tem realmente algumas pessoas que não são dependentes, são usuários. E descobriram que ganha dinheiro vendendo para dependentes. Então eles usam, e estão numa boa, e ganham dinheiro com isso. Esses dias mesmo eu atendi uma mocinha que ela usava maconha o dia inteiro. Ela tem que usar para acordar, usar para pegar o ônibus, usar para descer do ônibus, usar para trabalhar. Depois que eu descobri uma patologia que ela tinha, e depois que eu mediquei certo, ela continuou usando um só à noite. Aí eu pergunto para ela, mas por que você usa um só à noite? Ela fala, porque eu gosto. Mas ela não tem compulsão. Eu falei, olha, se você me permitir, eu gostaria que você não usasse, porque pode ser que atrapalhe o tratamento que eu estou fazendo em você. Agora que você está bem, e ela ficou tão bem, que ela deu um pé no marido dela, que era um dependente químico gravíssimo. Gravíssimo. Ela conseguiu se desligar, conseguiu melhorar, vai voltar para a casa da mãe dela e está super bem, né? Só que ela continua usando um. Aí você vai falar o quê para ela? Vou te denunciar? Eu acabei de tirar ela do fundo do poço.
Então, cada caso é um caso, tem que estudar melhor. Pode ser que realmente ele não seja, mas a gente não sabe. Quer dizer, eu não sei, né? Qual é a proposta disso tudo aqui que nós estamos fazendo? É exatamente usar, que é um sonho meu, que eu comentava isso com o filho da doutora Maria Júlia Pérez, lá do Instituto Nacional Terapia de Vivências Passadas, né? Em que um dia eu queria ver a mídia sendo usada para fins de educação, para levar a informação que liberta. A minha primeira ideia foi usar outdoors, que ajudasse as pessoas, quando parassem de falar, a repensarem a sua vida por uma informação que não induzia a comprar nada. Só uma informação. Qualquer coisa assim, hoje o dia está lindo, e o seu? Né? Qualquer coisa assim. Né? E eu lembro que depois de alguns anos ele me ligou dizendo, o Júlio, me ligou dizendo que no Nordeste um empresário tinha comprado essa ideia e estava fazendo isso lá nos outdoors, lá não sei qual dos estados do Nordeste. Por que nós, no comecinho, eu falei que isso aqui é inespacial e atemporal? Porque isso aqui vai estar num DVD daqui a pouco. E se eu estiver lá num centro espírita, de chão batido, com bancos de madeira, e o cara estiver lá, que a tecnologia chega lá, né? Um DVD e uma tela de uma televisão a tubo ainda, não importa. E o pessoal assistir uma coisa dessa aqui, ela vai começar a se conscientizar. Olha que interessante. Quer dizer que dependência química é um problema aqui do planeta Terra, mas tem coisas que preexistiram e continuarão existindo com dependência, sem dependência ou apesar da dependência. Então é usar o que nós temos aqui no planeta Terra, os nossos pãezinhos e os nossos peixinhos, e multiplicarmos isso. E usar a mídia, usar a maneira de levar a informação em massa. E essa em massa, multiplicações, de se multiplicar. Né? O fator multiplicador da informação, usando os meios de comunicação. E aproveitando esses meios de comunicação para levar a boa nova. Né? O que é a boa nova? É pregação evangélica? Não. A boa nova é uma boa notícia, né? Que é exatamente o que como a gente atua lá na Federação Espírita, lá com a Cássia. A gente pegou umas ideias e eu falei, vamos colocar nessa ordem, que eu acho que isso faz a gente memorizar, né? Que é o ACEM, A-C-E-M. A primeira coisa que Jesus faz, ou fez quando veio aqui, foi nos acolher. Né? Quando ele viu a mulher adúltera, ele não fingiu que ela não estava lá. Né? O que ele fez? Né? Ele agachou, né? E começou a escrever, né? na areia. Dizem, eu vou contar essa história para encerrar, né? Dizem que ele estava escrevendo na areia os pecados dela, né? O que ela tinha feito de errado. Depois ele levantou e falou aquela frase, quem nunca pecou, né? Que atire a primeira pedra. Na realidade, ele não falou só isso, ele ficou falando, e você? Né? Falou o nome da pessoa. Começou a escrever também na terra as coisas que o cara fez. Né? Depois de você, não sei o quê, começou a escrever na areia também, né? As coisas que ele fez. E aí ele falou, então quem não tiver pecado nenhum, né? Quem não tiver nada escrito aqui na areia, pode julgar a primeira pedra. Aí o pessoal foi desistindo, né? Os mais velhos, os mais novos por fim, né? Foram primeiros os mais velhos. Tá bom. Depois ele chamou a moça e falou, né? Ele chutou a areia, né? Por isso que ele escreveu na areia, não escreveu na pedra. Ele falou, olha, todo mundo está no mesmo barco aqui. Né? Todo mundo errou, você também errou. Então, o que está dizendo assim, estou te acolhendo, não estou te condenando por isso. Mas eu tenho que esclarecer para você, né, que você precisa fazer diferente, precisa se contrariar, precisa de instrumentos e instruções e instrutores para fazer diferente do que você está fazendo. E aí ele motivou ela a ir embora e fazer diferente, para que coisa pior não aconteça. Então fica essa mensagem aqui para encerrar, que é exatamente essa parábola das pedras. Né? Falamos da figueira seca, falamos das videiras, e agora estamos falando de nós, né? De que os nossos pecados não são pecados, são experiências que são escritas na areia apenas para fins psicopedagógicos. Obrigado.